into bright sand, straight toward the warm sun and into his hands. Por ser publicitário, eu vou começar com aquela pergunta básica, né? Qual é a diferença entre propaganda e publicidade? E se tem essa diferença na prática? Tem uma diferença, eu acho que é uma diferença assim, conceitual, né? Que propaganda tem aquele histórico de você ser como é que se diz? Ela diz respeito mais às ideias, ela diz mais respeito a filosofias, a algumas pregações, né? Enquanto a publicidade ela está mais linkada à ferramenta, à promoção de produtos, promoção de serviços, né? Mas eu acho assim, esse termo, né, publicidade, propaganda, ou propaganda e publicidade, acho que ele corresponde um pouco ao que é a comunicação hoje em dia, mas vendo isso, assim, dá até vontade de trocar o nome, sabe? Eu não sei qual é a sugestão que eu daria, mas eu acho que está muito mais ligado à comunicação do que, né, publicidade e propaganda. Hoje em dia está tão mais abrangente, tão mais... Eu acho que é abrangente mesmo, né? Muito mais ferramentas, né? Talvez rever o termo algum dia faça sentido, né? Para os dias de hoje, né? Eu acho que ainda faz sentido você falar jornalismo, mas ao mesmo tempo o próprio jornalismo ele já está tão mais, como é que se fala, tão mais comprometido assim com veículos, com coisas, né, com esse mundo digital. Então acho que isso abre um pouco os sentidos da própria profissão para a gente. Né? Faz sentido isso. Bom, a grande maioria dos estudantes que faz propaganda ou publicidade, eles ainda pensam na área de criação, né? Ainda é muito focado, ainda é muito linkado o curso de publicidade com a área de criação somente. Eu acho que isso acaba diminuindo muito as possibilidades dentro do que se chama uma agência de publicidade ou dentro do corporativo, enfim, né? A gente reduz as possibilidades. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho assim, essa escolha por criação, acho que ela é tomada muito cedo em função do nosso próprio histórico de interação com televisão, com mídia, com rádio, com isso, né? Tudo que a gente absorve, vamos dizer assim, né, antes de ser estudante e tal, a gente absorve pela via da TV. Que legal, que criativo, você viu aquela propaganda, você viu aquele filme, né, essas coisas que a gente sempre conversa e chamam a atenção. O que linka diretamente com isso é a ideia publicitária, é a criação, né? Não é um outro departamento. À medida que você vai se aprofundando, aí sim você entende a complexidade, né, e a beleza mesmo da estrutura de uma agência, né? A gente tem o atendimento que faz essa frente com todo mundo, né? O atendimento, ele não é mais uma questão só de você transitar com a informação. O atendimento, ele é a representação de toda a agência. Então, ele tem que estar muito por dentro do marketing do cliente, muito por dentro das ferramentas de comunicação e entender um pouco de tudo que ele vai representar, desde a defesa de uma campanha junto com a gente, desde o entendimento, né, do que significa aquele planejamento, o que significa aquele plano de mídia. Então, acho que é uma área assim, muito essa frente, né, esse embaixador da agência dentro do cliente, é uma coisa muito importante, né? O planejamento hoje em dia também, ele meio que se mistura com pesquisa, com BI, com Digital Insights, né? Assim, acho que mídia e planejamento tem um andar muito junto em muitos momentos da agência, né? Que é super importante. Hoje em dia, o planejamento nos anos 80 teve um destaque muito grande com a então Talent, né? Da época do Júlio Ribeiro, que foi um dos grandes caras do planejamento, né? E despontou muito a importância do planejamento dentro de uma agência. A gente também tem mídia, tem a própria criação. A criação tem várias divisões, tem a produção, né, que hoje em dia a gente sabe que tem a produção gráfica, mas tem a produção que a gente chama do RTV, que é toda essa parte eletrônica, toda essa parte, né, um spot de rádio que você ouve, o filme, quais são as produtoras de som e as produtoras de imagem que vão compor esse filme publicitário que você está vendo no seu intervalo comercial. Então é uma estruturação bem legal, bem interessante, assim, bem complexa, sabe? Mas muito, como é que se diz, dentro, né, de uma agência hoje em dia, as estruturas estão mudando muito, né? Eu trabalho numa agência que a gente vem mudando constantemente, vem se adaptando ao que o mercado está passando,
E a gente fez uma mudança estrutural dentro do departamento, dentro de todos os departamentos, de muito mais integração, né? Então, eu não vou trabalhar num andar e a mídia vai trabalhar no outro. Todas as pessoas de mídia que estão dentro daquelas contas que eu atendo vão estar dentro do mesmo andar, né? Assim como os planejadores. Tá? Então, é quase como se fosse estruturas muito uníssonas no que deve ser feito para o cliente. Isso eu acho que é uma resposta aos dias de hoje, que estão cada vez mais rápidos, mais complexos, e, né, uma demanda por novos modelos mesmo de operação dentro de uma agência. Me alonguei um pouco, mas é importante isso. Bem importante, porque isso também fala, né, do quanto as agências estão cada vez mais profissionalizadas, tentando se atualizar. Eu acho que, na verdade, esse mercado ele sempre foi um mercado de apontar tendências. Exato, né? exato. Ele precisa estar sempre um passo na frente, 1, 2, 3, enfim, mas ele precisa estar à frente do cliente para poder propor coisas novas, né? Não, e é muito, né? A gente está no mercado onde a gente tem concorrentes, né? A gente tem agências que têm... As agências têm concorrências em seus segmentos, né? Então, assim, não tem como, em função de tamanho de cliente, porte do que a gente representa, e se você não se atualizar, é muito complicado mesmo, né? É muito complicado, é um mercado feroz.